Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta literária, sendo que esta será uma quarta literária diferente, porque será uma quarta literária assustadora. Hoje eu vou receber uma convidada especial, que é a professora Adriana Freitas, e nós vamos analisar o conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Então, assim, naquela expectativa, eu espero que essa live, assim, seja muito proveitosa em termos de conhecimento, de entendimento do psique humano. Boa noite, Andrele, seja bem-vinda. E o pessoal que estiver entrando, conhecendo um grande admirador da literatura, já vai compartilhando essa live para que a gente possa aproveitar bastante, porque é um conto de terror, mas é um conto que tem muitas, vamos dizer assim, informações a respeito da psique humana e vai ser extraordinário. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Eu vou enviar agora para a Adriana o link, porque ela solicitou isso para mim. Eu espero que ela tenha recebido. Deixa eu dar uma olhadinha. E eu vou ficar aguardando ela entrar. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Vi tua mensagem, Rosângela. Eu vou te enviar o link da live. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui onde é que tá a Rosângela. Rosângela. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou enviar o link. Vocês também puderem nos auxiliar aí, compartilhando a live. Eu agradeço. Acabei de enviar, Rosângela, para você também. Enviei para Adriana e enviei para a Rosângela. Esse aviãozinho que tem aí no lado, na parte de baixo, aí do lado direito, se você clicar, é só você já vai enviando para as outras pessoas. Eu enviei para você, viu, Rosângela, também, o link da live. Eu vi sua mensagem agora aqui no WhatsApp. E enviei para Adriana. Vou confirmar com ela se ela recebeu. Que aí ela já entra. Boa noite, Aldenice. Seja bem-vinda. Peraí, te enviei pelo Instagram. Que ela pode estar achando que eu vou enviar por aqui. Tá aqui. Eu enviei no Instagram, tá, gente? O link. Pelo direct. E aí, se vocês quiserem fazer isso, é bem simples. Por aqui mesmo vocês podem fazer também. Então, assim, tava bem ansiosa para essa live, porque eu tenho certeza, gente, surpreendente, cheia, assim, de reviravoltas nas histórias. A gente sabe que é uma boa história, mesmo sendo contada ainda, né, no século XIX, que foi o caso desse conto. Esse conto ele foi escrito em 1843, faz um bom tempo, mas ainda muito atual em termos das informações, da questão dos relacionamentos humanos. Trata dessa questão do vício, né, do quanto o vício ele pode ser extremamente nocivo em termos da psique, da maneira como as pessoas se relacionam, né? Aquela questão do ódio, da raiva extrema, dos atos de violência muitas vezes impensados, e como isso pode trazer grandes problemas dentro tanto do núcleo familiar, mas também da sua relação com o exterior, né? Mas principalmente desse personagem que se questiona o tempo todo e que parece que vai cada vez mais afundando dentro das suas próprias mazelas, da questão do seu próprio entendimento a respeito de si mesmo. Boa noite, Adriana. Deixa. Quer que eu te convide, Adriana? Deixa eu olhar aqui. Acho que eu vou te convidar logo. Vou enviar um convite aí. Aí você aceita. Pronto. Eu te convidei. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Será que ela já vai entrar agora? Vamos ver. Vamos ver a Adriana entrar aqui para compartilhar comigo. Então, desde já quero agradecer a participação de Adriana, né? Que tão gentilmente aceitou participar. E eu achei, de fato, que essa live, vou dizer, ser sincera, né? A cara de Adriana disse: olha, vamos falar de Edgar Allan Poe. Não pode ter Edgar Allan Poe sem a Adriana presente. Porque realmente ela é uma grande estudiosa desse escritor, né? Ela tem paixão pelos escritos, assim, desde muito tempo, né? Eu já conheço a Adriana há bastante tempo. Ela sempre falava, assim, com muita paixão das obras de Edgar Allan Poe.
E vou ser sincera, foi a partir dela, né, de tanto ela falar de Edgar, que eu também tive essa curiosidade e comecei a ler e achei interessantíssimo. A gente já tinha feito uma live antes, que foi o Barril da Amontilhada, né, que a gente analisou e também analisou uma outra obra, né, de... Ai, agora eu quero da Carolina, que a gente falou lá da live toda, falando sobre toda aquela parte, né, dos mistérios. Então, se você perder essa live que a gente fez já faz um tempo, vai lá no feed que tem e eu vou colocar essa live a partir de amanhã. Já está no canal do YouTube. Então, se você ainda não fez sua inscrição, aproveita, se inscreve, compartilha, dá o like lá, que é para que esse conteúdo seja compartilhado com outras pessoas. Então, a partir de amanhã eu já vou colocar essa live e vou aproveitar também, que foi na época que eu ainda não tinha colocado a outra live no YouTube, eu me comprometo aqui que vou colocar também. Deixa eu ver aqui agora. Pronto, Adriana. Agora vai. Agora vai. Vamos lá, ela vai entrar aqui com a gente agora. Deixa eu ver. Será? Vamos ver. Eu aceitei o convite, Adriana. Te enviei um e aceitei o que tu mandasse pra mim. Você viu, Adriana, o que eu te enviei agora? Deixa eu... Vou enviar outro, tá? Deixa eu ver. Vou enviar outro. Não, ele já tá aqui como convidado. Acho que é porque você ainda não aceitou o anterior meu. Aí ele não tá permitindo que eu convide novamente. Deixa eu ver aqui com ela. Cadê? Ah, para enviar o link, gente, é simples. Nesse... É porque você quer... Peraí, Adriana, você quer que eu envie o link pro WhatsApp? É isso? Deixa eu ver aqui se tá... Se ele me dá essa opção. Eu aceitei teu convite agora. É porque quando a gente pede para enviar o link, ele só vai por direct. Então você pode copiar e colar. Oi, Oi, Adriana. Adriana, copia... Andressa, tudo bom? tudo bom? Copia e cola do... Como é que eu faço? É porque o pessoal pediu para eu mandar o link Pronto, pelo você... Zap. Como é que eu É faço? assim, Vá. pelo WhatsApp é mais fácil. Então você vai fazer assim, você copia e cola o link, Ah, entendeu? E passa no WhatsApp, porque ele não vai para o WhatsApp, ele só vai para o direct. Aí tu vai, pega o ah, link lá, pressiona em cima assim com o dedo, vai copiar e ah. colar, e aí tu passa lá pro Aí, no WhatsApp. caso, onde? Aqui no direct, é? É porque eu não consigo mandar, já sei. Acho que eu vou mandar para mim mesmo esse link, que eu acho que eu consigo. Que para ajudar. Boa noite, Hugo, tem um pessoal entrando, Meu sejam filho. bem-vindos. É minha irmã que para assistir também. Disse, mas manda para mim, eu vou ver. E meus colegas. Eu vou ver se consigo agora aqui. Tá bom. Boa noite, Fátima. Bia, olá. Winsley. Vamos ver aqui. Eric, todos. Obrigada. Pronto, acho que agora eu vou. Poxa, por que não está aparecendo para mim? Boa noite, Bia. Beijo. Você enviou seu vídeo e não está aparecendo? Para tu apareceu, para você apareceu, não foi? Deixa eu ver. Tá Eu vou aparecendo sair aí. para ver lá no. Deixa eu ver aqui. Sim? Peraí. Deixa eu botar aqui. Que às vezes pode ser. Instagram, dizendo que eu estou ao vivo. Se ficar, então Fica. o pessoal consegue assistir. Então, pronto. Então tá bom. Então acho que consegue assistir. Pronto, Fica. tá bom. Então. Vamos Pelo começar. pelo seu, o pessoal entra também. Ah, então pronto. Mas se entrar aqui, eu não sei por que você está dizendo. Você enviou um vídeo ao vivo, mas não está Então, aparecendo link foi para da mim. outra vez que colocou o link no Instagram, ou no Zap, né? No grupo da gente. Aí, quando o grupo, eu podia mandar pro pessoal pelo Zap. Entendeu? Mas aquele link que eu mandei foi depois que eu terminei a live. Ah, foi depois. Ah, então deixa. Então tá bom, não tem nada não.
Tem Foi. nada. Depois eu terminei a Pode live, aí entrar. eu clico, depois eu consigo enviar pelo WhatsApp. Mas o Ah, ok, pessoal que ok. está no seu Instagram consegue sim entrar. Consegue. Então tá bom. Tá Boa bom, noite, ok. Alisson. Seja bem-vindo. Sim, eu estava falando, Adriana, sobre. Minha mãe tá dizendo que é o gato preto, é porque eu contei a história para ela. E realmente, assim, é uma história bem impactante. E eu acho bem interessante, É, Adriana, porque traz muito do barril do Amontillado, se a gente for fazer uma comparação, isso né? mesmo, isso mesmo. A Isso mesmo. conta que Ah, tem o livro que pessoas. eu tenho, olha a figura. O livro que eu tenho. Nossa, tô O gato vendo. sendo informado. Realmente é bem assustador. Então, assim, eu estava falando, hoje a quarta literária é assustadora, né? A gente está aí perto do dia 31, que é do Halloween. Então, vamos para um Semana conto que de vem. terror. Um conto de terror é com um Exato. grande mestre, que é Edgar Allan Poe, não é qualquer Ai, história de maravilhoso. terror. E, É, assim, quem não assistiu a live, né, vai lá no feed, né, do Instagram, assista. isso, Tem no feed do Instagram também de Adriana, que foi sobre o barril do amontilhado, isso que é. já vai esclarecer mais assim, as informações a respeito desse conto. E vou dizer, vale muito a pena você depois, com o tempo, adquirir um livro de Edgar e ir lendo os contos, né, para conhecer mais histórias. E eu tenho certeza que Exato. realmente vai fazer assim, muita diferença na constituição assim, do seu perfil como leitor. Não é? Ou seja, à É, medida que a gente vai lendo mais, a gente vai conhecendo mais, vai estabelecendo comparações, e isso realmente só acontece quando a gente se dedica à leitura. Então, eu quero muito te aí sim, agradecer, também tá Adriana, bom. pela tua contribuição. Já estou Oh, até é um agradecida, sei que prazer, vai ser muito, prazer, bem grande e prazer, a gente hoje vai prazer. aprender muito. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo um breve resumo da, do conto. Eu vou deixar para você fazer esse breve resumo do conto, para que depois a gente vá desenvolvendo parte a parte, né, o que tem de mais significativo. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Boa Ah, tarde, eu Sandra, também. deixei, Se eu fui na entrar. caminho. Pronto, posso Vamos lá. começar então? Vou Pode, contar pode tudo sim. já? Vou contar tudo já? Não, Ou aos vai até a parte da árvore que tu mostrasse a imagem, do poucos? Tá bom, gato então lá na vamos lá. árvore, tá bom? A história começa, né? Ele começa como se fosse o narrador, em primeira pessoa, contando algo que aconteceu. E ele classifica como, cadê? Algo doméstico, né? Uma narrativa estranha e ainda doméstica. Uma coisa simples, digamos assim, né? Mas só que tem um lado aí que vai ter que prender a atenção das pessoas. Então, o que é o gato preto? E aí ele começa contando que desde criança ele gostava de animais, todo tipo de animais, que até os amigos brincavam dele, riam porque eles chamavam dele, sei lá, muito bobo em relação a isso. E aí vai, fica adulto e casa, e a mulher com quem ele casa também gosta de animais. E aí leva para casa passarinho, cachorro, todos os animais, e leva um gato. E esse gato é o gato preto, né? E quando ele se vê esse gato, assim, fica encantado por ele. Porque quem tem gato, eu tenho gato em casa, eu tenho dois gatos, né? Uma gata, Já Madu, e o tive. gato que é dono. Inclusive, o dono estava aqui, eu que botei ele para fora. Mas aí a gente vê o quê? Os gatos, eles são muito apegados ao seu dono, né? E o gato preto não fica atrás. Só que no conto, a gente sabe, é só assim, é ele contando, ele cita o gato, mas o gato tem nome, é Pluto. O único personagem que tem nome no conto é o gato, que é Pluto, né? E a mulher dele, e depois vai citar uma empregada e os policiais aí no momento, né? Mas aí o que acontece? Ele vai com o gato, e o gato fica em casa e vai para todo canto, é um xodó, vai para lá, vai para cá, e aquele, termina que, de tanto o gato ser apegado a ele, ele vai começando a se irritar com aquilo do gato, né? E aí vem a questão do alcoolismo. Ele vai se entregar ao vício do álcool, começa a beber, e aquilo ali vai causando alguma coisa, como se transformasse ele, né? A pessoa sob o efeito do álcool muda, é outra Uhum. coisa, é outra pessoa, e aquilo que vai acontecendo termina que ele começa a criar um ódio, uma aversão, né? Por esse gato. E já voltando para, como cita no conto também, a questão a imagem do gato preto, o que simboliza, né? Porque na Idade Média, o gato preto era uma bruxa disfarçada. Né? Então, até hoje, acho que as pessoas têm essa cultura de achar que gato preto é azar, é coisa ruim, não sei o quê, não cruza com um gato preto que é azar, não é má sorte, não sei o quê. Mas aí vem uma outra cultura que realmente diz que os gatos trazem boa sorte. Né? Agora, Energia a gente vê que toda positiva. história de terror, né, tem uma mulher, uma bruxa e tem um gato preto, né? Toda
toda a história assim tem, até mesmo naquele dos Smurfs, do Gargamel, né? Tem o gato cruel, né? É. Então, em qualquer história, basta ter uma questão envolvendo o mal, vai ter um gato preto, né? E Inclusive, aí tá. olha, só um parênteses, tem uma parte que ele mesmo fala, né, dessa questão da superstição, quando eles É, decidem ficar com esse gato preto, fala sobre a questão da superstição que se tinha de que seria é, uma bruxa disfarçada, né, que se deixa eu tinha. tratar. Isso vem Exatamente. já desde a Idade Média, essa concepção. Eu É, fiz uma leitura e vi que não eram só as bruxas que eram queimadas, os gatos pretos também eram queimados também. na Idade Média, porque eles É porque como se acreditavam que era uma bruxa. o gato fosse o cúmplice do seu dono, né? E aí, só que nesse momento em que ele começa a ficar tão apegado ao dono, aquilo passa a irritar o dono, né? Então, Isso. quando ele está sob efeito da bebida, do álcool, ele começa a perceber que aquele tá ficando muito pegajoso, muito chato, está irritando. Para onde ele vai, o gato vai atrás e começa a se esfregar e não sei o quê, que é próprio do animal, próprio do É, gato. E é só que aquilo ali exato. começa a irritar. No começo, quando a gente percebe que ele era sempre, como ele mesmo classifica, ele era dócil, o casamento era bom, ele era amante dos animais, e com o tempo, por conta desse excesso do álcool, ele vai mudando. Então, ele vai começando a mudar a personalidade dele. Até mesmo o tratamento com a mulher, que antigamente era bonzinho, era ótimo, vai mudando, vai se transformando. Ele chega Ô, até a Adriana, ser grosseiro, né? Oi. como acontece lá no Barril do Amontilhado, a gente também tem uma narrativa aqui. A gente vê um narrador em primeira pessoa também, né? Ou seja, ele é A pessoa. protagonista. E uma E coisa é bem como o outro interessante, confessando, né? O crime, isso confessando o crime. também, essa ideia da confissão, de alguém que vai contar um horror cometido, algo terrível que tinha feito e que Tá. pretende contar isso antes de morrer. Agora é É, interessante, né? E agora é interessante que a primeira parte mesmo, no início do conto, ele já diz para muito estranha, embora muito familiar na narrativa, que estou a é, escrever, não espero nem solicito crédito. Ou seja, exato. aquela coisa que a gente fala do narrador em primeira pessoa, como é tudo a partir da visão que ele tem, né, do ponto de vista dele, então É, a gente não pode dizer que 100% do que ele narrou, do que ele contou, de fato aconteceu. Pode ter sido as é, impressões que ele teve a respeito de tudo, não é? exato. É porque, na verdade, são dois eus ali, né? É o eu que viveu a história e o eu que está contando a história. Então, são Isso. dois momentos. E a gente consegue perceber isso quando ele começa a colocar. E tem até uns momentos que a gente não sabe realmente, ele fica toda a dúvida, não sabe se foi. Se ele fica duvidando do que ele fez. Será que eu fiz isso? Por que eu faço isso? Né? Por que É, eu cometi essa atrocidade, né? Porque é uma perversidade o que ele faz, né? Uma exato. perversidade tremenda, né? Não só com o gato, como com a esposa, que vai também ter uma parte Também. aí, né? Porque a violência, né, quando ele começa a beber, essa violência não se É, estende só aos animais. Inclusive, o gato é citado como sendo um dos últimos animais que ele chegou a ser violento, porque os demais ele já batia, né? Quando chegava bêbado, é. eles já começavam a maltratar os animais. E a esposa entrou Uma também alegria, ali. um prazer de maltratar os bichos, exatamente. Então, ele E diz, tu já vai. o conto cita que ele destratava verbalmente e depois, inclusive, É, fisicamente, fisicamente. né? Ele começou Exato, a bater. Tá, a gente não chegou ainda na exato. parte não, Adriana. Vai, continua. Chegou ainda Vai, não. vamos lá. E aí, depois, passa a tratar o gato de tal forma, né? A mulher, os outros gatos, né? Eles não têm filhos. E tratar de forma que o gato começa a fugir dele. Né? O gato Isso. começa a fugir. Porque vai ser maltratado, começa a fugir. Então, muda o estado de humor dele. Vai mudar, porque o álcool está sob efeito do álcool, que ele vai causar uma mudança, os bichos vão estranhar, ele vai ser agressivo com os animais, agressivo com a mulher, e vai mudar totalmente a estrutura familiar, digamos assim, até então era tudo em paz na casa, né? Só que Isso. acontece, a gente percebe que o gato, eu digo que o gato morreu duas vezes, né? Se a gente for considerar o mesmo gato, né? Então, Isso. o que acontece aí? Quando ele consegue perceber aquilo do gato, aquele amor e carinho que o gato tinha por ele pelo gato, muda completamente a partir do álcool quando vai interferir nessa relação entre eles aí, né? Então, a família, ele, a mulher, o casamento, já não tá a mesma coisa. Então, tudo vai ser abalado com aquele gato, o gato. E ele sempre atribui ao gato a questão de tudo que aconteceu, tudo que ele fez, em momento algum, ele sente raiva, remorso, nada. Tudo foi por conta do gato. Então, o gato aí é a peça-chave, como se ele cometeu o crime
que ele mata a mulher, né? Já vamos logo dizer, ele vai matar a esposa, mas aí ele não sente remorso, porque ele diz como se fosse o gato foi o motivo que levou ele a fazer aquilo ali. E ele, em momento algum, se Hum. arrepende de forma alguma. Em momento nenhum ele se arrepende. Ele diz que tudo foi levado, foi como se fosse coincidência, digamos assim, né? Levou ao gato. Ele Só que a gente, justifica os atos dele a partir da ideia atrocidade. que o gato, na verdade, é como se tivesse algo no gato que estivesse fazendo com que ele agisse daquela forma. Enquanto que ele não É, se coloca como responsável pelas atitudes, né? Pela é, violência, pelo comportamento dele que foi mudando. Inclusive, é importante citar que ele mesmo no início do conto, ele diz que isso foi acontecendo com o passar dos anos, não foi de imediato, né? Com o passar do não, tempo, não, não. ele nota Cara, que muda a sua natureza. Ele se torna uma e pessoa, até ele fala, né? Como se fosse um próprio demônio, uma pessoa extremamente é, má. exato. E eu acho engraçado quando ele continua, quando ele fala, cita as características do gato, né? Ele era um animal excepcionalmente grande e bonito, todo negro e inteligente a um grau surpreendente. Então, aquilo que ele admirava, o gato que era tão querido por todos, né, por ele, pela esposa, né, de repente mudou completamente quando ele está sob esse efeito do álcool. E numa dessas noites que ele vai para a bebedeira, quando ele chega em casa, ele chega, digamos assim, possuído de uma vontade estranha de cometer um crime, né? Na verdade, o crime não foi completo porque foi só uma parte para assustar. E ele pega o gato à força e tira o canivete e arranca um olho do gato, né? E o gato, É, meu Deus, foge ali, é muita maldade, né? Muita imagina perversidade o o que ele sofrimento. faz. Se a gente for analisar, né, da parte do nosso ponto de vista racional, se ele tinha um tipo de relacionamento com o gato, que até então era amistoso, até o fato dele começar a beber e É, se tornar uma pessoa agressiva, seria bem natural que quando ele chegasse em casa espraguejando, sendo violento, o animal realmente fugisse dele. Só que ele achou que aquilo era como se fosse uma coisa pessoal, mas instintivamente o animal sabia que não podia se aproximar. Oferecia um perigo do padrão comportamental que os animais sentem, né? Quando qualquer exato. pessoa tem uma atitude mais agressiva. Então, quando o gato começa a se, vamos dizer assim, sair do ambiente onde ele estava, quando ele chegava não queria ficar mais perto, ele já começa a implicar, porque, Filha, né? Porque o gato não queria estar perto dele. Então, tu já toma como uma coisa assim, sabe? É pessoal, né? Vê a cabeça dele, isso é pessoal. Esse gato tá fugindo de mim, eu não tô gostando. pois é, ele pegar o bicho, né? Porque eu digo assim, um gato em relação a um homem é bem desproporcional o tamanho, né? Com Então ele certeza. pegar, segurar e vir com uma canivete e arrancar um olho é muita crueldade, muita perversidade, né? E aí, quando aconteceu, o gato vai, foge, ele diz, no outro dia ele me recuperei da bebedeira, e aí começa a pensar por que, que eu fiz isso, e etc. Mas depois ele se acostuma com aquilo ali. E aí, eu analisando uns estudos sobre esse ponto, né? Aí, uma pessoa que analisou o ponto também, ela cita a questão de Freud, né? Que segundo Freud, a gente tem os desejos instintuais, né? No caso, vem do instinto, de você, assim, fazer coisas que você às vezes não sabe por quê. E aí ele cita a questão de incesto, né? Canibalismo e ânsia de matar. Então, o que ele queria ali, aquele sentimento, ele queria, não, no início não foi só matar o gato, mas foi primeiro como se fosse ferir o gato por aquele sentimento que o gato tinha em relação a ele, né? Exatamente. E aí mudou a partir desse álcool, né? Que ele diz que a intemperança dele é por conta desse gato, que é como se fosse o mal, né? Tem essa questão aí. Então, a partir daí, o gato foge dele. E ele acorda no outro dia, ainda pensando no que fez, mas aceita e continua a vida, e segue a vida. Adriana, é De... importante Oi. citar que Freud, ele é um psiquiatra, né, uma pessoa muito conhecida pelo seu É estudo, conhecido, mas né? que é posterior a Edgar. É, Ou de seja, Allan Poe. significa que já nos contos de Edgar Allan Poe, ele já começa a tratar de questões psicológicas profundas que Psicólogo. sequer ainda tinham se desenvolvido, como, né, É. Freud tão soube desenvolver essa ideia do id, do ego e do superego, né? Isso. E existem algumas análises realmente
psicológicas do conto que colocam o gato como sendo a expressão, o símbolo do superego. Que seja, o É, gato. Por que o gato incomoda o personagem principal, né? Por que esse incômodo todo com ele? Porque enquanto ele é o impulso, é o id, né? É a vontade de fazer à desmedida, vontade. sem, É, sem ser um ato consciente, a gente tem o gato ali sendo o superego que parece que aponta as mazelas, os defeitos desse personagem. Porque o superego, segundo Freud, ele vai o quê? Ele vai justamente tentar controlar esses impulsos, ou seja, é o controle do id. Então, é é. muito importante a gente entender dessa forma e realmente faz muito sentido. Nessa luta entre o id, É. né, e o superego, está sempre o id Porque, na tentando. verdade, exato, o conto não é só um conto de terror, ele é um conto psicológico, né? Sim. Porque ele mexe com a mente humana. Quando Exato. quem lê de primeira, não entende. Ah, tá, foi um cara que fez a maldade com o outro. Mas se a gente for analisar o personagem, né? Por que que ele fez? O que levou ele a fazer? O que que muda nas pessoas, digamos assim, quando elas, sei lá, têm algum sentimento de repente do bem e de repente vira para o mal? O que que Exato. influenciou? O que que levou, né? Você até colocou uma postagem sobre isso, né? Por que que ele quis enforcar o gato? Por que ele quis matar o gato, né? Então, tudo Exato. aquilo ali vai parando na cabeça daquele homem. E ele diz que o gato, tudo que acontece é culpa do gato. Que o gato levou ele àquela intemperança, né? Exato. Aquela coisa ali. E Sai a do normal. loucura, né? Essa ideia da loucura, do ato insano, e É, também associada ao alcoolismo, porque ainda no século XIX, as pessoas realmente acreditavam que o alcoolismo ele era era capaz de enlouquecer o sujeito, né? De fazer com que exato. ele tivesse atitudes consideradas insanas. Então, a gente vai ver que É, hoje em dia a gente tem uma separação, que a pessoa pode fazer um tratamento, né, específico para é, o alcoólatra, mas é importante a gente ver que também nesse conto tem a história da bebedeira, porque lá tem, no barril do Amontilhado, a pessoa, só que em tem. outro caso, né, uma pessoa é levada à morte porque estava bêbada, perdendo a sua Exato. noção de E se a realidade. gente for, pronto, e se a gente for estudar a vida de Edgar Allan Poe, né, Andresa? Isso. Também tem essa questão do álcool. Porque ele quem Sim, foi Poe? Poe foi um garoto que, quando a mãe estava, tinha ele e o irmão, e estava grávida, se não me engano, o pai abandona. E aí depois a mãe vai e morre, e ele vai ser adotado por uma outra família que não tinha filhos. O casal não tinha filhos. Cuidar dele, tal, depois de certo tempo, eles vão como se fosse a falência, né, perdendo os bens, e ele vai levando uma vida assim, depois ele começa a escrever, vai trabalhar no jornal, e começa a publicar contos, poemas, mas ele nunca tem o reconhecimento que ele precisava para, digamos assim, para viver, para se manter. isso. E vai se entregar o quê? Justamente a isso, ao vício, à bebedeira, ao álcool em excesso, né? E aí, eu estava também lendo, ele vai até ser classificado, digamos assim, acho que um pouco de romantismo americano, como se fosse naquela parte do mal do século, acho que é na terceira parte do romantismo, né? Quando É eles a segunda. amam, bebem, e É a ele é apaixonado segunda. pela casa de uma prima, né, de 13 anos de idade, com pouco tempo depois ela morre, só que ele tem uma outra namorada que ele vai se encontrar com ela, só que no meio desse caminho ele morre porque ele está sob efeito do álcool. Então, digamos que os contos de Poe têm também um pouquinho de autobiográfico, né? Eu vejo isso também. Eu É de vejo isso uma também. autoanálise, é como se ele projetasse nos Exato. personagens as inquietações, vamos dizer assim, Dele. os horrores, os medos dele. Estão ali Exato. presentes, né? São personificados através dos personagens, da ação dos personagens. É como se fosse um olhar de fora a respeito dos medos que você tem de si mesmo, né? Só que dentro da construção de um personagem. Por isso é uma literatura, assim, são textos riquíssimos em que a gente vê que o ser humano é muito complexo. Não é uma coisa tão É, simples, eu sou só bom ou sou só ruim. Não, existe muita coisa no meio do caminho e de repente o que era de uma forma pode se alterar de uma hora totalmente. para outra, não é? Então ele traz muito Eu já essa pode até questão. dizer isso que tem assim uns traços também de Machado de Assis, né? Nos contos psicológicos de Clarice também, naquele que a gente a live de Lígia Fagundes Telles, né? Venha ver o pôr do sol. Sol. Vê nitidamente ali que ela foi buscar e impor, né? A gente percebe os resquícios. Quando a gente começa a ler certos escritores, a gente consegue perceber a diferença entre um e outro e ver quando tem a intertextualidade, né? Entre eles, né? Um puxando uma coisinha ali do outro. A gente até vê que quando o Poe começou a escrever, quem ficou muito encantado com os contos dele, né? Com a escrita dele foi Baudelaire, né? Baudelaire e Júlio Cortázar. E aí eles ficaram assim, Baudelaire traduziu para o francês os textos de Poe, né?
E aí ele só vai ter o reconhecimento praticamente quando ele morre, depois que ele morre. Né? Ele morreu novo, morreu acho que foi 40 alguma coisa, foi 50, foi bem novo que ele morreu. Então a gente vê que o quê? Que o gato preto ali, para o narrador, né? Aquele narrador que conta, que viveu, ele está confessando um crime, mas ele não está. Ele está como se fosse. A confissão dele é como se fosse para aliviar aquele segredo que estava com ele mantido há tanto tempo, igual como no bairro do Amontilhado. Ele também confessa, depois de 50 anos, né? Ele confessa É. aquele crime que cometeu. E aí a gente percebe o quê? Que quando esse gato, que até então era amor e carinho, ele passa a ter ódio do dono, ele foge do dono, né? Então a vida, digamos, dele vai ser um inferno. Porque ele está dentro de casa e o dono, ao invés de proteger, dar carinho, o dono vai e arranca o olho do pobre do gato. E aí o gato depois se recupera, né? Mas aí o homem, o narrador, o dono do gato não é o mesmo e continua naquela inquietude dele, naquela ânsia, naquela perversidade, digamos assim, né? Até que outro dia ele vem e decide pôr fim ao gato. Ele vai até, eu marquei aqui, quando ele volta da bebedeira, cadê? Ele evita o gato, né? Mas aí ele vem decidido simplesmente a matar o gato. E é numa dessas, dos serviços domésticos, como ele fala, né, que está indo para o porão e o gato vai atrás. E nessa ida do gato atrás dele é quando ele realmente vai cometer o crime. E pega o machado e vai matar o gato, mas aí ele é pego de surpresa porque vem a mulher, né, e É, interfere ali, né, tenta é. parar, só que Na, acontece o inevitável. na tradução aqui, que eu peguei, a gente vê que tem essa parte, né, de que ele primeiro ele tira o olho do gato, né, o gato já fica É, em situação ruim, e depois ele vai e chega ao extremo de enforcar esse gato, né? enforcar o gato, é. Ele Aí vai primeiro ele tira o olho, depois ele vai enforcar o gato, né? Aí enforcar. depois do enforcamento tem que lembrar que tem A a questão do casa, incêndio na casa, né? A casa pega exato, fogo. E o a engraçado casa é que pega fogo. ele mata o gato do lado de fora da casa. Mas no incêndio, é como se alguém fosse tentar ainda salvar o gato, não sei, alguma coisa do tipo. E quando empurra, o gato ainda vai bater na parede que dá pro quarto dele. Ele sai do incêndio, ele, a mulher e a empregada, né? Mas E, aí depois o assim, povo começa a e, perceber e isso uma coisa na acontece parede, né? na parede. E isso acontece no mesmo dia, ou seja, na mesma noite em que ele mata o gato enforcado, É, acontece um incêndio. isso. Então, a gente vai ver que essas situações, elas acontecem, né, numa sequência. E é interessante que ele perde É, tudo. Ele mesmo diz, eu perdi tudo, né? Todos os meus bens, eu perdi tudo. Então, ele sai dessa casa e ele volta no outro dia e vê que só tem uma única parede que tinha restado. E ele percebe que é intacta. como se o gato estivesse ali. O gato tivesse uma única parede que É, sobrou, a imagem do gato, com a corda, a imagem do gato. né? Com A a corda corda no pescoço. no pescoço. E ele E fica aí a vida imaginando. segue, né? Ele fica A vida impressionado. segue. E a gente fica pensando assim, se ele tinha tanta raiva do gato, né? Se a ponto, né, É, de ele matar aquele gato, o que é que faz depois ele querer ter um outro gato preto, outro gato. Porque ele volta a frequentar o bar, né? o E do bar, nada surge um gato se com os chegando e olhos- ele pergunta ao dono do bar, o homem fala, não sei quem é esse gato, de quem é, apareceu. E ele termina que leva o gato para casa, né? E aí já vem exato, um outro gato. Só que o gato é diferente, né? No dia seguinte que ele percebe. O gato, ele tem uma marca no peito, uma marca branca. Pluto branco. não tinha marca alguma, todo preto, completamente preto, né? Então, esse segundo gato que aparece na história, né? Ele começa a pensar que é o fantasma do gato lá, do outro gato, né? É porque ele Ou acha sei que lá, a a parte branca é o reencarnação, símbolo da porque corda. a marca aqui é como se fosse a forca, É, né? A marca branca, como se fosse a forca que ele usou isso, para matar o gato, né? E é novamente o isso. gato é pegado a ele, e aquela agonia toda, e Só aí que, é quando ele realmente decide também dar fim ao só gato, que diferente do né? outro, quando percebia que ele chegava É. alterado em casa, E também o fugia olho, né? dele, Também não tem o olho. esse outro, ele ficava o tempo todo É. atrás dele. Então, enquanto o outro ele Em matou porque cima. o rejeitou, esse outro ele começou a É, ficar com é. raiva porque era muito, vamos dizer assim, colado, né? Que estava dando até Olá. enjoo. É.
E Todo interessante lugar que ele ia, o gato ia é que ele fica pensando, ele disse, eu ainda não maltratei porque eu ficava pensando no que eu tinha feito com o outro. Mas a vontade que ele no tinha outro, é. era de maltratar esse segundo gato preto, É. né? Até É que como se ele tivesse ainda com aquela, digamos assim, sentimento, né, pelo que tinha feito com o outro e ele não queria repetir. Mas aí volta novamente aquela agonia, né? Então vem o outro gato para simplesmente aguçar, digamos assim, novamente aquele sentimento dele, né? Então, exato, o primeiro gato, ele arranca o olho, ele enforca, tem o incêndio, a vida segue, ele fica com um pouco de remorso, mas depois não, deixa para lá, encontra um outro gato e meio que, digamos, substitui Pluto, né? é, Só que a diferença, eles são parecidos, mas tem a diferença, né? Pluto era todo preto e esse gato tem um detalhe branco que simula o enforcamento, né? A corda que ele usou para enforcar. Mas também tem a questão do olho, ele até cita, né? Que no outro gato, quando o Pluto, quando ele arrancou o olho, ele disse que ele ficou com uma aparência horrível, né? Miserável, uma aparência feia, né? Que é exato, assustadora, como eu achei, assustadora, se eu não me engano, né? é. E esse gato também tem, tá faltando esse olho também. E aí, numa Agora, dessas andanças dentro de casa, fazendo os serviços, né? É quando ele vai pro porão. tem Diz. uma partezinha aqui, Adriana, que justamente desse período que ele começa a ficar cada vez mais irritado agora com É, o fato do gato ficar o tempo todo atrás dele, mas tem, eu vou tirar aqui do é, texto para a gente entender bem agora essa parte. Ele diz assim: o mau humor do meu temperamento habitual aumentou, levando-me a odiar todas as coisas e toda a humanidade. Minha resignada esposa, isso, porém, era mais constante e mais paciente vítima das súbitas, é, frequentes e indomáveis explosões de uma fúria a que eu agora é, me abandonava cegamente. Certo dia, ela me é, acompanhou para alguma tarefa doméstica até a adega do velho prédio que a é, nossa pobreza nos compelira a ter que habitar, porque ele tinha perdido a é, casa dele no incêndio, né? tudo, O gato, exato. aí ele fala agora do segundo gato, gente, para não confundir. O gato É, desceu os é, degraus, seguindo-me e quase me lançou ao chão, exasperando-me até a isso, loucura. Erguendo o machado e esquecendo na minha cólera o medo pueril que tinha até ali sustido minha mão, descarreguei um golpe no animal que teria sem dúvida sido instantaneamente fatal se eu o houvesse assestado como desejava. Mas esse golpe foi detido pela exato. mão de minha mulher. Espicaçado por É, essa intervenção, com uma raiva mais do que demoníaca, arranquei meu braço de sua mão e enterrei o machado no seu e crânio. peguei uma. Ela caiu morta imediatamente, sem um gemido. Então veja aí que a Exato. coisa agora já toma outra dimensão. É, Ou seja, ele mata a esposa por isso, raiva, porque ela o impediu de exato. matar esse segundo De gato. matar o gato. E aí vem agora a questão, né? Como é que ele vai se livrar do corpo? O que, que ele vai fazer com o corpo, né? Porque ele pensa em esquartejar, botar em É, caixinhas, pedacinhos, exato. levar, mas aí alguém pode ver, e Ele como é diz, que vai ser isso, e ele vai diz, ser o coloca aqui, ó, quê? muito Até que ele proje- tem, né? Quando eu boto aqui, muitos projetos me passaram pela cabeça, né? Num certo momento. E aí depois ele vai, finalmente, ele tem a grande ideia, né? Que é emparedar a mulher. E aí é, volta ao conto, né? O Barra do Amontilhado, quando ele, desmontado. o Montrece empareda o Fortunato, né? E Só mais que uma lá vez, foi de casado. na adega, né? Foi? Olha, a adega. Na adega, na adega. E a É. adega é um lugar onde, o quê? Onde E tem a esse é bebida no alcoólica. porão. Isso tem É. muita E esse simbologia. é no porão. Mais uma vez, um Tem muita assassinato, né? Você tentando esconder Exato. o que você fez, o crime que você cometeu. E E mais uma vez, nesse ambiente do alcoolismo, da bebida, que tem uma representatividade muito grande dentro do personagem, né? Que é aquele que perde totalmente seu senso de humanidade, de empatia, porque está totalmente alterado pelo álcool. E, mais uma vez, a álcool. história do emparedar. Olha, tem, mais uma vez ele vai emparedar. Vai lá, Adriana, continua. A gente vê, a gente até comentou, né? Que a questão do emparedar as pessoas era uma técnica, digamos assim, que era bastante comum, né? Naquela época. E a gente vê que eu estava também lendo aqui sobre ele e disse que até o pessoal mesmo, quando
queria se livrar das pessoas, tinha esse hábito. E até a gente comentou que tem uma história aqui no Recife, né? A emparedada da Rua Nova, acho que Rua Nova, se eu não me engano, né? É. Isso, que eu até ainda não peguei a ler, mas eu vou ler, para ver se tem alguma semelhança. Que era esse hábito de você estar se livrando e, assim, vai apagar todos os vestígios, né? Então, aqui, quando ele tem essa ideia, né, que ele coloca assim, ao terminar, fiquei satisfeito por ver que tudo estava bem. A parede não apresentava menor aparência de ter sido alterada. Limpei o chão com o mais minucioso cuidado e, olhando em volta, triunfante, disse para mim mesmo, pelo menos aqui, meu trabalho não foi em vão. Então, é como se ele tivesse feito o crime perfeito. Perfeito. Matou, não era para matar ela, ele queria matar o gato, mas ela foi um acaso, né? Mas aí consegui disfarçar tudo, né? Emparedei a mulher e pronto. E é muito engraçado que a partir daí ele começa a procurar o gato, porque o gato some. O Isso. gato some. E, E a e mente ele, nesse criminosa, né? procurar, não sei o quê. E o prazer, Oi? é assim, a mente É. criminosa e o prazer nos detalhes, né? Ninguém vai me pegar, eu vou conseguir sair Detalhe. dessa ileso. Se a gente for analisar o perfil, né, do E aí ele assassino, fala é isso que eles do fazem também, né? assassino. Exato. E você vê que no bairro do Amontilhado, ele preparou tudo, né? Tava larga argamassa, os tijolos, todo pronto. Nesse não dá indício nenhum. Ele diz apenas que a parede, algum tempo atrás, tinha sido rebocada por conta da umidade. Da umidade, Como lá também tem a questão da umidade, da umidade. né? E aí é quando ele tem essa brilhante ideia, né? De colocar ela num cantinho que tá lá e fechar. E aí ele realmente faz, só que o gato sumiu. E onde é que está o gato? Ele procura o gato um dia ou 2 dias, tal, tal. E como é que ele vai justificar para as pessoas o desaparecimento da mulher, Da né? mulher. Até que chega um momento, Exatamente, não tem, né? diz que é aqui, ó, no quarto E ele dia, diz aí que vai dormir, ele diz que depois no do quarto quarto dia, o que dia, acontece? Mas antes disso, né, quando ele comete o crime e não encontra o gato, é como se ele disse que nunca dormiu tão bem depois disso. Então, a frieza com que ele, né, após ter cometido o crime, né, ele simplesmente consegue dormir tranquilo, em paz. Aí, exato. depois do quarto dia, é que vem o pessoal, né, a polícia vai lá, né, investigar, e aí eles entram, reviram a casa, revista tudo e nenhum sinal. E ele crente, né, triunfante, aí eu cometi o crime, tá tudo certo, ninguém vai me descobrir o que eu fiz, até que ele mesmo, sem querer, né, digamos Pois assim, é. se entrega. Inclusive, ele diz assim, no quarto dia depois do crime, chegou bastante inesperadamente à casa um grupo de policiais que procedeu de novo à investigação dos lugares. Confiando, porém, na impenetrabilidade do meu esconderijo, não senti o menor incômodo. Os agentes ordenaram-me É, que os acompanhassem em sua busca. Nenhum escaninho ou recanto deixaram inexplorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram a adega. Nenhum músculo meu estremeceu. é, Veja a confiança. Ou seja, ele nem ficou não, nervoso. Estava crente ali que ninguém ia achar, né? não, Meu normal, coração bateu nada mudou. calmamente, como de quem dorme o sono É, da inocência. Caminhava pela adega de ponta a exatamente, ponta, cruzei os braços no peito e passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais ficaram inteiramente isso. satisfeitos e prepararam-se para partir. O júbilo do coração era demasiado forte para ser contido. Ardia por dizer ao menos uma palavra, a modo de triunfo e para tornar indubitavelmente segura certeza neles de minha inculpabilidade. Bem interessante isso aqui, É. né? Como ele estava tranquilo, né? Um coração calmo. Não, estava na dele. Até que ele se deixa. Isso aí também me lembra, Andressa. Não sei se você já leu O Coração Delator, de Edgar Allan Poe também. Tem uma Esse semelhança nesse trechinho aí, porque no Coração Delator. Já leu esse, Coração Delator? não, Que tem um crime também, e ele mata uma pessoa e enterra dentro de casa, enterra normal, no piso, né? E aí, quando a polícia vai investigar, ele não aguenta, o coração acelera tanto que ele mesmo confessa que matou. E você vê que aqui, quando eles começam a vasculhar a casa e nada, quando ele fala isso, né? Aí ele cita que ele tá com uma bengala, né? E bate na parede. Não, mas essas paredes são ótimas para me livrar de tudo mal, não sei o quê, de qualquer malefício, não sei o que, tal, 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 tal. Ele vai e bate com a na bengala na parte, parede, justamente onde? Aquela área onde ela havia sido emparedada. E é esse bater na parede que lá de dentro, né, surge uma voz, um gemido, algum inclusive, barulho, né, que é o barulho.
exato. Que é justamente quando eles percebem, opa, tem uma coisa errada, tem gente aí. E rapidamente eles vão derrubar a parede, né? Porque vai ver que essa parede não era tão firme, por conta da, como ele contou, da umidade, aquele negócio todo que tinha sido construído há pouco tempo. É quando eles descobrem que cai quem? O corpo da mulher, já em estado de putrefação, né? Podre, podre, podre. E quem estava em cima dela? O gato, né? O gato, que até então tinha sumido. Então aí a gente vê que o crime não ficou encoberto, o crime foi sim descoberto. Agora, o conto termina, a gente não sabe o que foi dele, né? Porque se no começo ele já começa confessando o crime, está prestes a morrer, né? Então dá a entender que ou ele pode estar na prisão, ou ele pode ter alegado alguma coisa, mas ele está confessando o crime. E aquela confissão dele é como se fosse para aliviar, né, a culpa dele, porque toda a culpa do crime do assassinato, do feminicídio, digamos assim, ele atribui ao gato. É tudo culpa do Exato. gato. O Inclusive, eu gato tenho que fez imagino tudo ele isso. coloca, estava sentado horrendo animal, onde ele estava em cima do cadáver da esposa dele, né? É, Cuja astúcia me induzira ao crime, quer dizer, ele sempre atribui ao gato a culpa do que ele ao fez. gato. Não, ele não fez nada pensado, foi só o gato. O gato que E cuja, instigou, que é, agoniou ele, né? e cuja Vai. voz delatora me havia apontado ao carrasco, ou seja, como se o gato tivesse vingado dele, né? Ele tem essa ideia Picado. que o Picado. gato se vingou de É, mim. Não só me fez cometer é. o crime, como também me entregou à polícia. Veja que Entregou a polícia. a É. mente E dele. aí o ódio dele é tremendo, né? Porque ele achou que tivesse ficado primeiro o primeiro gato, o Pluto, né? Aí arrancou o olho, enforcou o gato. Aí depois o incêndio, perdeu tudo, foi para outro lugar. A vida seguiu, arrumou outro gato, né? Que também tinha amor a ele, mas ele também começou a passar a odiar. O gato parecia com o outro, tinha marca no pescoço, que na verdade se semelhava com a forca. E aí vem o plano de matar o gato. A mulher tenta impedir e aí acaba sobrando para ela. Mas aí ele, quando pensa que fez o crime perfeito, conseguiu esconder tudinho, o gato vai e aparece na história, né? Pois é, Então a né? gente percebe aí o pensamento dele, né? A cabeça dele, o conto do terror, o conto psicológico, paira aí o tempo todo, né? Então, pouco com a criatividade dele, com o ser extraordinário que ele era, a pessoa, né? Cria tudo isso aí na cabeça desse homem, né? Desse narrador que participou, que viveu, que foi o que aconteceu. E esse é o conto Gato Preto, né? Exatamente. Então a gente vai vendo que tem essa coisa do mistério, do sobrenatural, né? Porque tudo isso é colocado da coisa do místico através do É, olhar desse personagem que acha que, de fato, a entrada do gato na vida dele, depois de um tempo, ele começou a beber, e depois ele ficou violento, é, e isso tudo, o gato tem culpa. Ou seja, ele nunca olha para é. si, né? Ou seja, que ele é o responsável pelas atitudes. Ele sempre atribui que toda a desgraça dele, da vida dele, É o gato. foi o gato. Porque na A primeira partir do vez a gato. casa pega fogo. Parecia até, na sequência, como se fosse uma vingança É, do primeiro. é como se tivesse assim, pelo que ele cometeu com o gato, né? Ele pegou tudo. A resposta que ele teve foi a casa, o incêndio, né? Perdeu tudo. Perdeu E no tudo. segundo momento, como ele tentou matar novamente o gato, não foi possível, ele matou a mulher. Que ela estava interferindo ali, né, digamos assim, no que ele queria fazer com o gato, né? Porque a todo tempo ele fala que tem a questão da intemperança que domina ele, né? O gato que leva ele a fazer aquilo ali. Então, ele, em momento algum, se arrepende. Tem até um trechinho, não lembro se eu marquei aqui, que ele dizia, né? Lá no comecinho ele fala: surgiu então, como que para minha final inelutável derrocada, o espírito da perversidade. Então, a perversidade vai estar durante todo o conto, né? Está preenchendo a vida desse homem, né? Porque até então o casamento podia ser uma coisa tranquila. Ela, o marido com os gatinhos, os bichinhos, que ele cita que é gato, passarinho, cachorro, E e até chutava macaco. tudo depois, né? Até macaco, exatamente. Até Até tartaruga, se eu não me macaco engano, tinha parece, de né? estimação. Até macaco, né? E aí ele vira completamente por conta do álcool, da bebedeira, do excesso, da farra, né? E aí tem até um ditado que diz, a ira é uma raiva breve, né? Então, a pessoa, quando está
possuído pela ira, a pessoa quando está sob efeito do álcool faz coisas que depois, quando vai ver o que fez, já foi, não tem como voltar mais. Então a gente vê essa Exatamente. questão aí, o alcoolismo que dominou a vida dele, né? Engraçado que ele não tem nome, é sempre eu, o narrador, vivi isso, foi aquilo, a minha esposa, porque ele só cita aí, é ele, a esposa, né? A empregada quando eles fogem do incêndio, É, e acho que o do bar, né? Quando ele vai e pergunta quem é o gato, tal, tal, e os policiais no final. Mas ninguém tem nome, o único que tem nome é Pluto, que é o gato. E exato. aí o gato aparece como se fosse, será que é o fantasma? Será que é a encarnação daquele outro lá, do Pluto, esse segundo gato, o gato com a marca branca, né? Exato. Então, e É, aí? Como dizem é que vai ficar? que os gatos têm 7 vidas. Esse aí, É, com duas, já resolveu o problema dele, já castigou ele mais do que o suficiente. malvado, malvado mesmo. Agora, eu digo assim, sabe? Eu não sei se você já teve gato, eu tenho gato. Quando eu chego em casa do trabalho, que eu sento no sofá, tomo meu banho, você estava com o meu avô, assistir alguma coisa, o meu gato, ele vem pra cima de mim. E ele vem, porque ele sabe que eu sou a dona dele. Ele vem para pedir carinho. E ele fica do meu lado meu, aqui no sofá, ele deita no braço do sofá, ele tá nas minhas costas. E fica, há pouco tempo ele estava aqui, antes de eu começar, sai, 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 sai. A gata ela é um pouco mais assim, né? Mas ela também vem pedir carinho. Mas é muito interessante a questão desse apego ao gato. E uma vez eu assisti um filme que o rapaz queria dar um presente para a filha. Ele queria dar um gato. E quando ele vai numa loja, no pet shop, comprar o gato, aí do nada vem o gato e se encosta nele. Aí ele faz, o homem pergunta, né? O dono da loja. Ele faz, não, eu quero um gato para minha filha. Ele faz, mas o gato, esse daí você já escolheu? Não, eu não escolhi, não. Ele chegou aqui, então o gato que escolhe o dono. É, Então o também gato tem. que escolhe, né? Então, É, ali, a gente vê que todo o tempo o gato, ele vai para cima do dono dele, vai atrás do dono, vai pedir carinho, quer carinho e etc. Mas aí depois o gato passa a ser uma aversão que ele tem, né? E o gato morre de medo dele, claro. Ele fez uma maldade com o gato, claro que ele vai ter medo. Quem é que não vai ter? Até ele exato. mesmo diz que não se reconhece, porque fez isso com os bichos, fez com a mulher, no caso a violência não era só psicológica, a violência física, né? O que ele Exatamente. faz, né? Violência física com os animais e com a mulher. É, tanto ele atribui no, a última frase do conto é: Eu havia emparedado o monstro no túmulo. Quer dizer, ele chama o gato de monstro, né? O gato Embora morto, né? ele tenha Exatamente. sido o grande monstro do início da É, história até o final, né? Ou seja, ele não reconhece, né, o é, grau, vamos dizer assim, de culpa que ele tem é. em relação a tudo que aconteceu. E muitas vezes existe essa tendência, né, humana de sempre atribuir a culpabilidade das coisas aos outros, não consegue se enxergar nas suas atitudes, nas suas ações. E isso aí também é se a gente fala do perfil psicológico do personagem, a gente também analisa isso, que existem pessoas mais que outras com a dificuldade muito grande de olhar para si e de ver suas responsabilidades. Então é muito fácil ficar, eu só fiz isso, né? Sempre isso Fala de, fala por causa de tal daquilo. coisa. É como se você É, fosse um ser animalesco que não tivesse condições de ter autocontrole, né? De controlar suas emoções. Porque se a gente fosse fazer tudo que a gente tem, quando tem raiva, extravasar raiva, quando a gente tem, né? é. Nossa, eu acho que não existia mais um ser humano na face da Terra, né? Porque a gente ia viver engafiando, Triturar todo mundo. E você né? vê que logo no começo, quando ele cita, né? Que é uma coisa, quando ele diz que é algo que é assim, uma narrativa estranha, né? E doméstica. Então, quer dizer, é uma coisa que podia acontecer com qualquer pessoa. Mas eu digo assim, não é qualquer pessoa vai ter raiva, vai descontar no gato, vai descontar no bicho, é? E é assim, é? Não, não pode ser. Agora, se a gente for observar por outro lado, a personagem do gato, né? Porque, assim, geralmente encontros de terror, geralmente quando tem coisas envolvendo bruxas, filmes, vai ter sempre esse gato. Né? Não sei se tu já assististe Cemitério Maldito, é um cemitério justamente de gatos, né? E É, aí tem esse personagem do gato, o gato tá sempre pairando ali. Nos filmes de contos de fada, né? Quando tem a bruxa tem sempre porque tem o gato, né? é. É, tudo vai estar esse Inclusive, personagem forte. E inclusive quando ele é preto, então. esse nome, Adriana, tem algumas traduções que colocam Pluto e existem algumas traduções que colocam Plutão, o nome do gato. É, E na existe minha tem. uma superstição também, né, essa ideia de que o Plutão é o deus do submundo, isso na questão da mitologia romana, tá bom? Que é o deus do submundo.
Então, sempre trazendo essa ideia do obscuro, né? Do que tem alguma coisa ruim. Então, claro que isso tudo é uma superstição. E uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente colocar é que o próprio narrador, ele diz lá no primeiro parágrafo, ou é deixa eu ver, no primeiro parágrafo, ele diz assim, contudo, louco não sou, né? Ele diz. É. E com toda E com certeza, toda certeza, estou não sonhando. estou sonhando. É, exato. Então, Então, é isso que uma ele coisa fez. para uma pessoa, né, racional acreditar, como assim? Foi por causa do gato que a sua casa pegou fogo, foi por causa do gato que você matou sua mulher. Quer dizer, tudo só fazia sentido na cabeça dele, né? Ou seja, era o olhar que E ele chega a tinha. certo momento, Andressa, que ele duvida, né? Se isso realmente aconteceu ou não. E aí vem aquela questão: será que o gato, esse segundo gato existiu mesmo? Não sei se você chegou a pensar, porque às vezes ele fica duvidando dele mesmo, ele não sabe mais. Ele está tão. É como se fosse assim, ele está num estado de alucinação. Exato. Porque será que existiu esse outro gato? Será que isso aqui do pescoço do gato, a pelagem do gato, realmente parecia com uma corda de enforcamento, como ele enforcou o outro gato lá, o Pluto? Né? Exato. Será que a impressão na parede realmente dava a entender? Porque tem certo momento que conta que dá a entender que quando alguém viu o gato sendo enforcado, cortou a corda e o gato não morreu do enforcamento, mas morreu do incêndio, né? Porque ele foi atirado, bateu na parede justamente onde estava acontecendo o incêndio. Então aí é como se ele paira essa loucura, né? Essa insanidade, o álcool dominando ele, tudo, o excesso do álcool. E aí a Exato. gente só tem que entender que tem que ler uma vez, duas vezes, É isso. procurar, né? Ler nas entrelinhas, né? E o bom da leitura é justamente isso, né? É se procurar, é se encontrar. Se a gente. Porque eu digo assim, quem não é da área vai ler como forma de entender. Ah, é um conto, é um cara que é malvado, mata o gato e pronto. Mas não lê não vê o que está nas entrelinhas. Quando a gente que é professor de literatura, que a gente entende essas coisas aí, então a gente vai perceber as outras coisas, as outras histórias, a intertextualidade, tudo aquilo ali, a questão da mente humana, como é a perversidade de um homem chegar nisso e até matar a própria esposa, né? Então, quer dizer, quantos casos tem por aí, como a gente falou naquele outro de Quem Vê o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, né? Quando há o fim digamos assim, né? Da traição dela ali, né? Quer ficar de bem com o marido e quer resolver acabar com o amante. Só que não, vamos para outro encontro. E ele leva para aquele lugar e ele vai deixar ela lá. Então, quer dizer, ele não ficou com ela, mas aí ninguém vai ficar com ela, matou. E nesse caso aí, ele mata a esposa, né? Digamos, por uma. Não estava planejado, né? Não estava na vida dele de matar a esposa, mas se matar o gato, para matar o gato era mais fácil. Mas aí ela interviu, né? E aí ele matou ela. Mas aí ele tem que se livrar do corpo. E o fato dele emparedar é como se fosse assim: agora eu estou livre. Não tem mais a mulher, não tem mais o gato sumiu. Você vai ver que ele sumiu mesmo por conta de não aguentar isso, né? Tá bom. Mas só que o gato estava onde? Estava com a mulher, emparedado também, né? E aí não dá para entender se o gato, realmente, quando ele dá o último gemido, digamos assim, né? Para mostrar que o crime estava ali, que ele cometeu, né? Não dá para entender se o gato ficou vivo, né? Se ele foi preso. Então, é como se, sei lá, a gente podia até continuar a história, né? Ele foi preso, o gato está vivo, ou não sei, passa um monte de coisa na cabeça da gente. Mas o crime foi descoberto. O importante é isso. Exatamente. Pois O é. foi descoberto e ele Pronto. se deu muito mal, achando ali que ia sair ileso, que não ia acontecer nada com ele, e aconteceu justamente o contrário. Então, recomendação aqui, sugestão nossa, né? Como a Adriana bem falou, a gente tem uma visão, a gente olha algumas situações, mas qualquer pessoa que se interesse, que leia e que leia com atenção e procure esse que está nas entrelinhas, que é justamente o que faz, o que te coloca como realmente um sujeito ativo da leitura e te torna um leitor proficiente, é capaz de fazer considerações, de estabelecer comparações, enfim. Essa leitura, gente, não é algo que é assim, só algumas pessoas conseguem. Qualquer pessoa pode desenvolver. E quanto mais você lê, mais capacidade você tem de interpretação. Então, a gente não pode parar. Pegou aqui o gato preto, olha que interessante, eu nem consegui ver essas coisas. Vou pegar agora um outro conto de Edgar Allan Poe, vou tentar ver se existe alguma coisa que está relacionada ao que eu vi na live. Então, a gente vai buscando essa informação. Isso é muito importante, porque a gente treina o nosso cérebro. Nosso cérebro precisa ser treinado. Ele precisa ser exercitado. Essa que é a grande verdade. Como o nosso corpo, né? Quando a gente faz uma atividade física Integrar, bom né? pra gente,
O nosso E cérebro também precisa disso. lembrar que, assim, estudar Edgar Allan Poe não é só conto de terror, né? Não é só conto, tem conto de suspense. Tem suspense. E tem a parte dos poemas dele, que são maravilhosos, Sim. belíssimos. Tem livros só de poema. Tem o Corvo, que é muito bom, maravilhoso também, né? Tem um que é lindo, chamado Annabel Lee. Ele tem um livro somente de poemas, um não, mas acho que é mais de um, só de poemas. Então ele foi versátil nos dois lados, né? Na poesia e na prosa. Então é assim, de uma inteligência, eu digo assim, ele é extraordinário, né? Porque ele foi extraordinário, né? E até hoje Poe é lido. E eu lembro que quando eu vi, estudei mesmo Edgar Allan Poe, foi quando eu estava na universidade, que a gente tinha uma cadeira que era a língua inglesa, tinha um e dois, era com o professor Esman Dias, e aí o um, acho que era um, não, um era só William Shakespeare, e o dois era contos, e em especial Edgar Allan Poe. E aí foi quando eu realmente me apaixonei, porque a gente estuda tudo de forma, né? E a gente, claro, a gente lê em inglês, o Barra da Amontilhada e outros pontos também. E aí quando a gente vai, corre para a tradução em português para ver se realmente tem sentido. E é como você mesmo falou, a gente vai ver com outros olhos. Então, quando a gente lê de forma que a gente está lendo só por prazer, né, por fruição, é uma coisa. Quando a gente vai ler com os outros olhos de análise, de crítico, aí a gente vai começar a enxergar muitas coisas aí, né? E esse conteúdo de Calampo é muito bom por conta disso, né? Todos E, os contos de Poe. e o interessante da literatura é justamente essa descoberta. Eu sempre vejo o Descobrir. leitor como se fosse um detetive. Ele está lendo e procurando pistas, E tentando. você, quando a gente está acostumada a certas leituras, né? A gente começa a perceber as marcas do escritor. E aí eu me lembro que quando meu Hugo, meu filho mais velho, quando ele era menorzinho, eu levava os livros lá da biblioteca da escola, né? Para ele ler. E certa vez eu levei um livro, né? Que quando a gente, depois de muito tempo, né? Aí, que era o Flautista de Amelim. Não sei se você já leu. Que é um homem que encanta os ratos. A Sim, cidade sim. é cheia de ratos, lembra? Pronto. E Sim. aí, quando a gente foi ver depois de muito tempo, acho que uns 2 ou 3 anos depois, a gente vai pro cinema assistir Shrek. Eu acho que era, não sei se é o 3, é que o pai da Fiona manda matar o Shrek, ou coisa assim. E ele que vai comandar, vai chamar quem? Quando aparece, que é justamente o flautista da Melinha. Na mesma instante, quando apareceu o meu filho, o Hugo falou: Mamãe, o flautista de Amelim. Então, quer dizer, por que uma criança sabia disso? Porque quando ele começava, aprendeu a ler, eu levava muitos livros para ele e ele lia. Então, se você acostumar uma criança desde quando ele aprende a ler mesmo a ler, então aquilo vai se tornar um hábito para ele, uma coisa gostosa. E ele vai reconhecer isso lá na frente, né? Exato. E a leitura não é só ler para conhecer, porque você aumenta o vocabulário, você aumenta tudo, o conhecimento de mundo, você vai conseguir entender as palavras, a questão de tudo que você vai organizar, de gramática, tudo. Por isso que a leitura é fundamental. E quem não lê, eu digo que ler é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer. Porque quando você Exatamente. não sabe ler, é como se você estivesse num quarto escuro, você não sabe nada, você está se jogando. Mas quando você sabe que a leitura vai te clarear, por exemplo, eu estou aqui, eu fiquei riscando, né? Eu disse, não, eu tenho que tirar uma cópia para ficar riscando. Eu tenho a minha, eu tenho que ficar riscando, anotando, percebendo, lembrando, vai para lá, vai para cá. E esse é o bom, é o prazer da leitura, né? Eu tenho amado as suas lives, porque eu aprendo muito, eu vejo muita coisa. Eu estou amando também o 1984. Não Ah, terminei, porque meu tempo está muito apertado, mas é muito. E me vem assim, é como eu falei para você, vários filmes, outros livros, a gente consegue perceber essa mistura, né? Eu não vi aquele que você falou, eu não terminei o livro ainda, não posso dizer, porque você falou que tem relação com jogos vorazes, né? Então a gente sim. vê, eu vi, não sei se você chegou a assistir, Onde Está a Segunda, né? Que é tudo controlado. Você sai e você entra e é tudo filmado, tudo bem, é como um Big Brother mesmo, como lá no, Exato. no, no livro. E esse prazer, eu assim, eita, ninguém tira, ninguém tira. Eu tenho um Ah, escritor francês, que você também é formada em língua francesa, né? Eu não sei se você já leu, Eric Emmanuel Schmitt. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu já li, só falta ler os 3 livros dele. Depois eu mando para você, mas é maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom. E a nossa, questão da cultura, né? Que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? aprende outras Eu só culturas, aprende o olhar de outros tempos, estabelece uma quero comparação com o nosso tempo. com o É nosso, exato. muito interessante. Nossa, gente, olha, quem ainda não começou essa seara da leitura, entra na comunidade leitor. Agradecer a todos que entraram, né? Alunos, um beijo para todo mundo. Eu avisei aos Sim. meninos.
Tchau, A tchau. Giovana deu um oi, Giovana, não sei se ainda está por aí. E outros alunos, Bia, Kaline, que também entrou, Ricardo, que foi aluno da gente também, e tantos outros, né? Eu tenho falado, gente, a professora Andressa foi professora daqui da escola, foi a gestora, assista, não sei o quê, e todo mundo, tá, a gente vai assistir. Mas espero que tenham assistido. Mas a live vai ficar gravada, né? Sim, Pode assistir gravado. depois. Eu vou deixar no já no Instagram. Hoje vou compartilhar para você colocar no seu feed também. Tá bom, E obrigada. amanhã já vai para o YouTube também, para o pessoal que gosta mais de entrar no YouTube para ver depois, também já pode entrar. Enfim, não vai ter desculpa para dizer que não teve como acessar esse conto, essa Pois análise é, que foi feita aqui hoje à noite. Então, assim, quero agradecer a todo mundo que participou hoje da live. Muito obrigada mesmo. Que vocês tenham, que a gente tenha conseguido, né, suscitar em vocês o desejo pela leitura, não só de textos da exatamente. Ampol, mas procurem ler outros textos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, mas também de outros textos. Então, assim, é tanta coisa boa, gente, que a gente até fica assim, nossa, agora qual vai ser o próximo? A gente já fica pensando, né? Qual vai ser o próximo? Mas, assim, na segunda-feira, lembrando que na segunda-feira a gente termina o nosso Não, desafio com a terceira parte do livro não sei. 1984. Só que na segunda-feira vai ser às 8 horas da noite, tá bom? No arroba professora Andresa. Aí vocês, quem Andresa, ainda não leu, ó, Rosângela, ô, Rosângela, Rosângela, assiste que vai ter até Freud. É, obrigada, Rosângela, pela participação, por estar aqui com a gente. Então, beijo. assim, vocês estejam lá, porque, olha, 1984, gente, que livro, viu? Vale muito a pena, né? A Adriana está acompanhando Espetacular, sempre, participando Tô, sempre. tô, tô. Então, assim, eu Muito quero bom. saber você, Adriana, porque não parou. Adriana, ainda vou ter lugar. Tu sabe que eu vou. Não tem problema Depois não. que combina, Sem depois que problema, sem combina problema. aí outros Vou textos pegar da outros Adriana. pontos. Pronto, você ainda não analisou, eu citei para você Gato na Chuva, né, de Ernest Hemingway. Ah, Muito sim, bom, gato na chuva. Tá muito bom. bom. Eu, É. Tem esse não outros. conheço, É não porque vou esse ler. eu trabalhei com os meninos lá na escola do segundo ano, porque vem no livro de inglês a gente. Vem Hum, Ernest Hemingway, Somerset Maugham, vem no de primeiro que a gente viu o Sacristão, é no livro do primeiro ano, e vem outros e tantos escritores, é maravilhoso. Eu fiquei pronto, muito então, feliz, porque a gente consegue fazer o trabalho com os alunos, né, em sala, né? E em exato. inglês. Então, o É. gato na chuva já tá aí na fila, viu? Já tá na fila, o gato na chuva. Então, gente, Vamos segunda-feira aguardo por todos vocês e quero agradecer mais uma vez, viu, Adriana? Muito obrigada por ter compartilhado seu lá, uma honra conhecimento com para a mim, gente, André. Prazer, muito porque grande. Amo, amo. foi Tá nota bom. 10, viu? Gente, muito Eita, obrigada mesmo. Então, já sabem, vai estar compartilhado no feed. Quem não assistiu, vocês depois assim, curtam, viu? Porque se vocês não curtirem, gente, se vocês compartilharem, esse conteúdo não chega. Então, você curte, acabou, eu já vou curtir, já vai curtindo, porque aí vai curtindo, compartilhando, principalmente compartilhando com outras pessoas. Eu sei que o pessoal gosta de ler, então eu vou mandar. E quem não gosta, mais ainda tem que enviar, que é para incentivar a pessoa, curiosidade, né? né? Vai Incentivar fazer. a gostar, o que a gente quer é aumentar o número de leitores, tá bom? Então, beijo para todos vocês, muito obrigada. Beijo. Beijo, Tchau, Adriana, e tchau. até Eu a também. próxima. Tchau. Até, tá bom. Tchau, beijo. Tchau, tchau.